Rejeição. Como lidar com a rejeição a ponto disso não atrapalhar a sua vida e não mais trazer sofrimento emocional? Rejeição, a gente não lida, a gente aceita. Por que que muitas vezes a gente não consegue sair do lugar? Tem medo de se expor, tem medo de lidar com as pessoas, tem medo de se envolver com as pessoas, sofre com a família. Meu Deus, como as pessoas sofrem com a família, porque às vezes são rejeitadas pela tia, pelo vô, pela avó, pela mãe, enfim. Principalmente às vezes por pessoas que você mais ama, você acaba sendo rejeitado. Aí como que eu lido? Lidar é pegar um problema e tentar resolver ele. Isso é lidar. Por que que a rejeição a gente não lida? Porque não tem como pegar a outra pessoa e ficar perguntando por que que ela te rejeitou, qual que é o motivo, o porquê isso, o porquê aquilo, porque às vezes a gente não vai ter o controle sobre isso, e mesmo que você ainda consiga perguntar o porquê, não muda o fato de que a pessoa te rejeitou. Então a rejeição a gente não lida, a gente aceita. A gente aceita que a gente faltou para o outro de alguma forma, a gente aceita que aquela pessoa, pelo motivo que ela quis e não pelo que você representa, te rejeitou, a gente aceita a dor, a gente aceita esse incômodo e vai se abraçar e se acolher. Agora, quando você quer lidar, você fica ali questionando, perguntando, se diminuindo, judiando de você. Então, vamos entender isso na prática. Quando eu aprendi a só aceitar a rejeição e não a lidar com a rejeição, a minha vida mudou. Eu diria que a minha vida prosperou muito porque eu parei de perder tempo perguntando para as pessoas o porquê não. E só aceitei que era porquê não, independente de qual fosse o motivo delas, independente do quanto tivesse algo em mim que também pudesse ter gerado aquilo, eu fiquei com o não e não fiquei me diminuindo e nem me menosprezando e nem me torturando tentando saber. Quando eu tentava lidar com a rejeição, era isso que eu fazia. Por exemplo, um cara não quis ficar comigo. Meu Deus, porque eu não sou bonita, eu não sou atraente, eu não sou tão gostosa. O cara não quis namorar comigo e quis namorar outra. Meu Deus, o que a outra tem que eu não tenho? Tentando lidar, tentando entender o porquê aquela pessoa estava me falando não. E não simplesmente, tá bom, não me quer por qualquer motivo que seja, talvez eu não seja suficiente mesmo e vou embora. Não. Ficar ali, sabe, se machucando. Então, por exemplo, essa relação de rejeição com pai e mãe. Por algum motivo, ou o pai te rejeitou a ponto de você nem ter ele, ou o pai te rejeita com a própria presença. Por quê? Não sei. Não sei. Não sei por que te rejeita. Porque é outra pessoa, né? Porque esse pai, às vezes, é uma pessoa também que não tem saúde mental, ou que não tem responsabilidade, ou que faz de propósito, ou que faz sem perceber, ou que tem uma razão, ou que não tem. Independente, a rejeição tá ali. A gente sofre muito porque a gente quer a atenção do outro e às vezes a gente nem precisa. Quando você é uma criança, você precisa da atenção dos seus pais e das pessoas que estão em volta. Agora, quando você é um adulto que ainda chora e sofre porque a sua mãe ainda não te olha do jeito que você gostaria, porque o seu pai não é o pai do jeito que você gostaria, então, não é mais sobre a pessoa, não é sobre o pai ou a mãe que tá te rejeitando, é sobre você ficar ali esperando, pedindo, porque você quer a todo custo que aquilo aconteça, porque deveria acontecer, porque é o certo, porque tem outras pessoas que têm, então se alguém tem, você deveria ter, e você quer que aquela pessoa seja para você, acolha para você, ame você, escolha você, mas você precisa. Muitas vezes, na fase adulta, você não precisa. Inclusive, você tem até de outras pessoas na sua vida o carinho e a atenção que você está buscando da outra pessoa. Então, a rejeição faz parte da vida de qualquer um. Uma hora você é o rejeitado ou você rejeita. Porque as pessoas têm o direito de simplesmente não querer você por qualquer motivo que seja. Elas tendo razão ou não tendo razão. Às vezes você de fato é a melhor escolha para a vida da outra pessoa, mas ele não quis te escolher. E ficar nesse de preciso aprender a lidar. Quando você quer lidar, você quer saber por quê, você quer entender, você fica se martirizando, se diminuindo, se comparando. Quando você só aceita, olha, independente do que tenha acontecido, independente do que eu sou, então independente do que eu possa ser, aquela pessoa não me quis. Ponto. Sofrer com essa dor. Você abraça essa dor, você abraça essa decepção, você abraça esse sentimento negativo, você abraça esse sentimento que não é legal, mas você só abraça e deixa ele embora. Você não fica ali descascando ele igual uma cebola, igual uma banana, que você fica descascando, se questionando, por que eu, por que comigo, por que não me escolheu, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que falta, tudo isso destrói a sua autoestima, destrói
destrói como você se sente, destrói o seu valor, porque você quer lidar. Então, rejeição, a gente não lida, a gente aceita, e dependendo qual for o contexto, você para avaliar qual é a sua parcela. Por exemplo, fiz um projeto no trabalho e foi rejeitado. Beleza, é trabalho. Por quê? O que aconteceu? O que faltou? Não com você, mas naquilo que você está apresentando. Agora você saiu, foi ali num bar, achou um cara legal, um cara gato, o cara não quis ficar com você. Você não tem que ficar se perguntando por que ele não quis. Acabou. Sua relação com seu pai e com a sua mãe. Você já tentou ficar próximo da sua mãe e do seu pai? Você já tentou fazer de tudo? Continue te rejeitando e tratando mal. Você já tem seus 20, 25, 30? Chega! Não tem mais porquê, não tem o que lidar. Infelizmente, a pessoa se comporta dessa forma, escolhe isso, e às vezes não tem nada a ver com você. E se tem também, porque você às vezes tem um comportamento ali que provoca a pessoa, porque muitas vezes a gente também não se vê, né? Não vê o que é e não vê o que faz. Só aceita. Aceita que aquilo não te cabe, não te pertence, que você só quer aquela atenção, mas que você necessariamente não precisa, não é vital, não é sobrevivência ter aquilo. É isso que você tem que começar a separar. Quem é que está te rejeitando? Por que você está se questionando? Vale a pena? É um trabalho? É uma questão que vai ter retorno para você, que você precisa parar e se analisar? Se não, você não lida, você aceita. Independente de qual seja a justificativa da outra pessoa, não vai mudar. Não vai mudar que ela não te quis ou que ela te tratou de uma forma que não foi. Não vai mudar. Então você pega todo esse sentimento, acolhe, abraça, se entende, digere tudo isso em você e segue a vida. Você não fica ali. Então, a aceitação, a rejeição, a gente não lida. A gente aceita, a gente se acolhe na nossa dor, na nossa decepção e na nossa frustração e vai viver. Lidar é questionar, perguntar, abrir, desenhar, ficar ali esperando que em algum momento a pessoa escolha diferente, porque você está perguntando, como se às vezes você pudesse mudar alguma coisa. Às vezes você pode até mudar e às vezes não. Às vezes não. Então, por exemplo, você está dentro de um relacionamento, a pessoa depois de um tempo passou a te rejeitar. Pô, você vai conversar. Nesse caso, você senta, você pergunta, e aí, o que está acontecendo? Você está me rejeitando? Ah, mas é o seu comportamento. Ah, não, tudo bem. Então, eu estou tendo um comportamento que está fazendo você se afastar de mim, então eu vou lá e vou corrigir. Vou entender qual é a minha parte, qual é a minha parcela e nananana. Agora, a pessoa tá há muito tempo te rejeitando e aí você senta, você pergunta, você questiona. Por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Não, não tá. É o que eu sou? Não, não é. Tá faltando uma coisa? Não, não é. E a pessoa continua te rejeitando, você não lida, você aceita e toma uma atitude em relação a isso. A vida não é uma régua perfeita que você usa o mesmo comportamento para tudo. Isso é inteligência emocional. Você pegar uma situação e entender que em cada contexto, por mais que a essência seja a mesma, você às vezes vai ter que ter um comportamento diferente. Entendeu? Mas em nenhum dos dois eu acho que você acaba lidando. Porque mesmo quando eu vou lá e vou te perguntar o porquê que você tá me rejeitando e eu entendo que eu tenho uma parcela, eu tô aceitando que você tá me rejeitando e vou fazer alguma coisa. Ao invés de eu ficar ali, mas por quê? Mas por quê? Mas não é possível. Mas... Não, ó, você falou que eu tô fazendo isso, então eu vou lá e vou mudar isso para ver se então interfere na nossa relação. Então, num geral, onde a rejeição acontece de várias formas, muitas vezes você não para questionar. Você pega as suas coisas, você pega a sua dor, você pega o seu sofrimento e vai embora. Em determinados contextos, relacionamento, trabalho, amizade, você pergunta, você entende, não para questionar o porquê que ele não está te aceitando, para questionar se existe alguma coisa que você também está fazendo que está contribuindo para isso. Se existe, ok, você tem a chance de mudar, mas se não existe, você só aceita, porque se você ficar 1 minuto da sua cabeça, que seja, porque é suficiente 1 minuto de pensamento ruim para destruir seu dia inteiro, você vai ficar se minando, porque eu, porque comigo, porque não me escolheu. Então, essa foi uma grande virada na minha vida. Eu passei a aceitar
e entender e me abraçar e me acolher e não mais ficar perguntando, questionando, querendo lidar com coisas que no fundo não faria sentido. E ainda bem, porque eu me livrei de um vício de comportamento muito grande que ocupava muito espaço na minha vida, que ao invés de eu ir para frente, eu ficava ali parada tentando questionar, tentando entender, tentando mudar o que às vezes e muitas vezes não tinha o que fazer, porque era outra pessoa e não comigo. Beijo. Ah, e a minha unha tá assim, gente. Eu fiz a minha unha semana passada, mas eu estou numa fase difícil. E aí, um dos meus comportamentos, um dos tiques de ansiedade que eu tenho é ficar tirando o esmalte, tá? Eu vou fazer uma prova agora daqui 23 dias. E eu tô muito ansiosa para essa prova. E assim, não tem atividade física no mundo que vai dar conta dessa ansiedade, porque é pontual, é pontual. Então, por isso que você tá vendo a minha unha feia assim, mas eu vou arrumar. Beijo.